Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Wellington Martins, né? A maioria das pessoas já me conhecem, da Unifoto. Estou aqui na Unifoto Madureira, né? Queria conversar um pouquinho com vocês sobre público-alvo, sobre como entrar no mercado, o mercado da fotografia de um modo geral, tá? Então assim, é um papo bem informal, para que a gente possa trocar uma ideia, você ouvir um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o que eu penso, o que eu acho do mercado, como é que ele se comporta, algumas coisas importantes que para você que está iniciando ainda não teve contato com isso e assim, e a partir do momento que você começar a entrar no mercado da fotografia, você vai perceber essas informações que eu vou te passar. Isso vai fazer uma diferença bem grande no teu trabalho dia a dia como fotógrafo, tá? No teu crescimento, principalmente como fotógrafo profissional, tá? É importante você entender, tá? que a fotografia ela divide, né, entre o consumidor da fotografia e o fotógrafo. Vamos colocar dessa maneira para que você possa entender. Então, o consumidor da fotografia é o cliente, né? É o seu cliente. E, assim, sem a gente especificar nicho nenhum, tá? Vamos colocar aí o cliente. E o cliente também se subdivide em duas partes, né? No meu modo de ver, né? A gente tem aquele cliente que não tem muito valor, não dá muito valor para o trabalho fotográfico, né? E tem aquele cliente que acha que é super importante estar registrando o evento, a festa, a atividade que ele está realizando, né? Então a gente tem esses dois tipos de cliente. Esse primeiro cliente que eu falei, que é o que não dá muita importância para o registro fotográfico, ele também não está muito disposto a pagar um valor justo, né, pela fotografia, pelo trabalho fotográfico. Então, assim, é aquele camarada, aquele casal que fez um evento, fez uma festa, uma reunião, e a importância maior para eles não está em registrar o evento, mas sim em estar vivendo o evento na hora. Então, ele dá mais valor em ter uma garrafa de uísque, por exemplo, na festa. Ele dá mais valor em ter investir mais dinheiro em comida, em ornamentação. Ele dá mais valor à realização da festa, tá? Eu não estou aqui com a ideia de julgar, tá bom? Se está certo, se está errado. Cada um tem uma visão, né, do que está buscando. E assim, no meu modo de ver, não tem certo nem errado. Existem clientes que são diferentes uns dos outros, tá? São consumidores diferentes. Da mesma maneira que você e eu somos consumidores também, temos prioridades, né, dentro do nosso consumo comercial. E a gente tem um outro tipo de cliente que já dá mais valor ao registro. Ele investe no evento, investe na festa, ele quer registrar aquela atividade de maneira assim profissional, para que aquele registro ele perdure, para que o filho dele possa ver, a neta ou a avó possa ver, para que aquilo passe, né, mais tempo dentro da família, aquela lembrança. Então a gente tem esses dois tipos, no meu modo de ver, de clientes, tá? O consumidor, como eu falei, que não dá muita importância, né, ao registro, e ao consumidor que dá mais importância. Aí vem aonde você vai começar a trabalhar, conseguir começar a fazer seus primeiros trabalhos, tá? Normalmente o iniciante, ele começa a trabalhar, ele começa a fotografar para aquelas pessoas que não dão valor à fotografia, que não estão dispostas a pagar o valor justo pela fotografia.
É brincadeira, né? Parece brincadeira, mas é verdade, tá? Por quê? Porque o público, presta atenção que eu vou falar agora para você poder entender aos pouquinhos como é que funciona. O público que não dá muito valor ao registro fotográfico e não quer pagar um valor justo, ele vai buscar normalmente o iniciante. Por quê? Porque o iniciante, ele normalmente tem um valor menor cobrado pelo trabalho dele, tá? Então, normalmente você vai conseguir fazer os seus primeiros trabalhos atendendo a esse público, porque esse público, ele está buscando você que está iniciando, tá? Justamente por esses valores por esses valores menores. Agora tem alguns detalhes. Você que está iniciando na fotografia, que está cobrando valores menores, você vai ter como concorrente dois tipos de profissionais. Aqueles profissionais iguais a você, que também está iniciando, né? Que está botando um valor menor para poder gerar trabalho e tal. E o outro tipo de concorrente que você vai ter é o curioso, que comprou uma máquina, não está disposto a fazer curso, não está disposto a estudar, ele só está querendo fazer algumas fotos para de repente conseguir uma renda extra, alguma coisa desse tipo, mas ele não está disposto a passar desse nível, tá? Ele não está disposto a atender um público maior, com poder aquisitivo maior, ele não está disposto. A intenção do curioso é que ele quer simplesmente ter uma renda extra e ele está aproveitando a oportunidade de ter comprado uma máquina fotográfica, porque ele também gosta de fotografia, ele está aproveitando essas oportunidades para poder estar fazendo uma renda extra. E é justamente esse tipo de profissional, né, que eu chamo de curioso, e o iniciante, eles vão dividir o mesmo público, que é o público que não dá valor ao registro fotográfico, beleza? Aí, por que a ideia do iniciante, então, começar atendendo esse público? Então, você se pergunta assim, pô, Wellington, então, eu, em vez de atender esse público, eu vou atender o público que você está falando, que dá valor à fotografia, que quer pagar um valor justo, né? Então, assim, eu vou atender logo de cara o outro público, né? Você está se perguntando com certeza neste momento. Mas vamos lá, meu caro amigo, vamos passo a passo. Esse público que vai buscar o iniciante ou que vai buscar o curioso, né? Esse público não faz muitas exigências, tá? Esse público não faz muitas exigências do profissional da área de fotografia. Então, assim, você não precisa ter uma referência, você não precisa ter um contrato, apesar de que eu oriento você, faça sempre contrato para todos os tipos de trabalho, tá? Você não precisa ter um site, você não precisa ter um ponto de referência, você não precisa ter uma câmera top de linha, né, vamos dizer assim. Você não precisa ter basicamente nada, nenhuma vida anterior até na fotografia você precisa ter. A única coisa que esse tipo de cliente quer é que você vá lá, registre aquele momento e entregue o serviço. Então ele também não exige muita qualidade fotográfica, né, do serviço que você está prestando, não exige quase nada de você, tá? Por isso que normalmente você vai iniciar com esse público, porque você não tem quase nada para oferecer para o público de cima, que vai te exigir mais, certo? Por isso que o iniciante normalmente começa no público que não dá valor à fotografia.
E aí, a partir do momento que você vai adquirindo experiência, vai gerando portfólio, vai fazendo clientes que possam te indicar, né? Você vai crescendo dentro da fotografia, você vai alcançando o público de cima. Então, presta bem atenção no que normalmente acontece. Normalmente acontece que o fotógrafo que ele está iniciando, ele começa a atender esse público e vai fechando clientes, né? Ele vai, né, gerando o portfólio dele, vai fazendo várias festas. Só que, às vezes, na visão dele, aquele público ali é o público que ele vai trabalhar o resto da vida. E acaba acontecendo de ser realmente, porque ele não entende que ele pode passar por um público que dá mais valor ao trabalho dele, um público que está disposto a pagar um valor maior, que entende realmente a importância que existe no registro fotográfico. Então, muitas vezes, você que está iniciando, ou o iniciante de modo geral, ele não consegue ter essa visão e ele fica atendendo aquele público ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e muitas vezes, menos que isso, ele cansa e para. Sabe por quê? Porque esse público normalmente não dá lucro. Você precisa fazer muitas festas, muito evento para você poder lucrar. O que você precisa colocar na sua cabeça é que para você trabalhar para esse público aí não tem problema nenhum, se você é iniciante. Só que você precisa estabelecer um prazo para que você possa trabalhar para esse público, porque o único interesse seu em trabalhar para esse público são 2. Um é ganhar experiência no que você está fazendo, você precisa ganhar experiência, e outro é gerar portfólio. Você precisa ter portfólio. O que é portfólio? São mostras de trabalhos que você já fez. Só que o portfólio que você precisa fazer não é simplesmente digital, é impresso. Você precisa trabalhar álbum, montar álbum, fazer portfólio de álbum. Por quê? Porque o público de cima, que vai dar mais valor à sua fotografia, que tem interesse em pagar mais por ela, eles vão te exigir um álbum. O camarada ou o casal que vai fazer um evento assim de um porte grande, ele não quer simplesmente receber as fotos no DVD ou por e-mail ou num pendrive, né? Ele quer materializar aquela festa, aquela reunião, aquele trabalho. E como que é a materialização disso? É no álbum, impresso. Então, quando você estiver fazendo esses primeiros trabalhos de iniciante, separe as melhores festas, os melhores trabalhos que você fez para criar um álbum, um portfólio. Por quê? Você não vai vender o álbum para essa galera que está buscando iniciante. Você vai vender álbum para o pessoal que está querendo pagar mais pelo trabalho fotográfico, tá? Então, é para essa galera lá de cima, esse público mais acima, que você está criando esses álbuns, certo? E aí, com o tempo, você vai evoluindo o modelo de álbum e o tipo de fotografia. Por quê? Porque depois você vai montar um álbum com padrões de festas mais altos, para você ter um padrão de festa no teu álbum, um padrão de monstruário melhor, certo? Então, é assim, dessa maneira que você precisa entender. E aí, depois de estabelecido o prazo para você atender esse público que busca iniciante e que também está buscando curioso, é que você vai começar agora a atender o público de cima. Aí sim você vai ter que suprir as exigências que esse público faz. E quais são elas? Primeiro, você tem que ter um contrato. Ninguém faz nada de boca, porque os valores são maiores, né? Então ninguém quer simplesmente fazer nada de boca. Você tem que visitar seu cliente pessoalmente, você tem que ter referência, você tem que ter um mostruário para poder o teu cliente ver, né, as fotos impressas, até mais de um modelo de álbum para ele poder escolher e tal, entendeu? Dependendo do público que você for atender, você tem que ter um ponto comercial,
porque o cara quer vir no teu estabelecimento comercial, no teu estúdio, ele quer te conhecer, quer ver teu trabalho. Dependendo também de quem você for atender, você tem que ter um equipamento de ponta, tá? Porque o camarada, às vezes, ele tem máquina, então hoje em dia todo mundo tem máquina, muita gente gosta, né, de equipamento fotográfico, e muita gente tem máquina em casa, e assim, máquinas boas, né? Então o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, que gosta de fotografia, também tem máquinas boas, e ele vai querer saber com qual máquina que você vai registrar o aniversário da filha dele, ou o casamento dele, ou as bodas de ouro do pai e da mãe dele. Então, para isso que você precisa estar se preparando para atender esse público de cima. E aí, quando você está em cima, atendendo esse público de cima, você não vai mais atender esse público de baixo, tá? Que, assim, não dá muito valor à fotografia, esse público que a gente já está falando, que não está disposto a pagar um valor justo pela fotografia. Então, você precisa discernir que existem dois públicos e que hoje, qual é o público que você tem condições de atender? E atendendo esse público, qual é o prazo que você vai continuar atendendo ele para poder subir para o público seguinte, certo? E aí, conforme você vai subindo esse público, tá? Você vai encontrando menos concorrência, tá? Em compensação, também vão ter menos clientes, mas com disposições para pagar cada vez mais pelo teu trabalho, tá? Então, hoje, assim, eu vejo o mercado da fotografia dessa maneira, tá? Claro, eu estou falando assim meio até na diagonal, para que vocês possam entender, para não ficar um vídeo tão longo assim, mas que possa esclarecer assim o meu modo de pensar. E hoje muita gente vive trabalhando só com esse público e disputando público, disputando cliente com o curioso, tá? Então, se hoje você não é mais curioso, parabéns, hoje você é um iniciante da fotografia. O que é um iniciante da fotografia? É o camarada que está estudando, está se preparando, está praticando, ele controla o equipamento dele, ele está buscando melhorar sempre, tá? Ele está buscando, né, crescer dentro da fotografia. Esse é o iniciante. E aí o curioso é o que comprou uma máquina ali e está clicando. E olha, presta bem atenção, na minha opinião, nem o curioso e nem o iniciante estão errados. Nem o curioso está errado, porque ele precisa também atender o curioso, ele está ali para atender o público que está disposto a pagar aquele valor reduzido, né, dentro da fotografia. É claro que às vezes a gente vê os problemas que acontecem aí, né, dentro da fotografia entre o cliente e o fotógrafo, que a gente acaba vendo por aí, tá? O cliente acaba correndo um risco muito grande quando ele contrata um curioso, tá? Mas muitas vezes o cliente não consegue discernir a diferença entre o curioso e o iniciante, e aí ele contrata o curioso e acaba, na maioria das vezes, se dando mal, porque o curioso ele não estuda, então muitas vezes o problema acontece, né? Bom, pessoal, então enfim, vou encerrar o vídeo aqui, tá? Essa é a minha opinião. Vou fazer vários outros vídeos, né? Vários outras opiniões, mostrando material, mostrando conteúdo, fazendo vários tipos de comentários. Então, se você gostou desse vídeo, coloca aqui embaixo, tá? Gostei, podia fazer um vídeo de tal coisa, minha sugestão para o próximo vídeo é essa e tal. Coloca aí que a gente vai gravando os vídeos aí para que a gente possa estar fazendo essa interação, tá bom? Então, mais uma vez, um abraço, fica aí com a gente, passa no canal do YouTube, curte lá, se inscreve, tá? Para a gente poder ir cada vez mais ajudando mais gente aí. Valeu? Um abração, vou desligar o vídeo aqui, tá?